Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 392. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, teoria e prática da doutrinação. Nós ainda estamos no tema o executor. Então vejamos, nós vamos recorrer apenas a duas. Primeiro, se você quiser dar uma olhadinha, olha para você ver lá atrás, ó. Mais um quadro pronto, ó. Eu estou torcendo a cabeça aqui para você ter a oportunidade de ver, ó. Olha o lago, as margens da estrada. Né? Mais um quadro pronto. Então, aqui no caso do executor, Hermínio Miranda encontra-se com o nosso irmão no campo vibracional de um médium, na casa em que Hermínio Miranda, naquele exato momento, trabalhava como integrante daquele grupo. E ele, dialogando com um executor, até que em dado momento, Hermínio Miranda diz assim: ao cabo de algum tempo de diálogo, nas várias vezes em que compareceu ao grupo, então observemos aqui, ó. Eu sou pegajoso mesmo, como se diz o ditado, eu sou carne de pescoço de galinha. Carne de pescoço de galinha? Sim. Porque você observa o pescoço de galinha, você come carne, você joga fora o osso com carne. Porque ela fica tão entranhada que você não consegue comer aquela carne toda. Então eu sou pegajoso mesmo nesse sentido. Olha só. Ao cabo de algum tempo de diálogo, nas várias vezes em que compareceu ao grupo. Tá aqui o que eu quero dizer, tá aqui, ó. Nas várias vezes em que compareceu ao grupo. Nas várias vezes que compareceu ao grupo. É interessante que parece que tem casas espíritas que são, assim, descompromissadas com a espiritualidade maior. Parece que são descompromissadas com os espíritos que ali se apresentam no campo vibracional dos médiuns. Falando mal, não, mas querendo alertar as pessoas para esta falha. Não generalizando. Eu gosto dessa colocação, não generalizando, porque há muitas casas que eles estão atentos a estas questões, mas 99% são falhos nestas questões. Então, se não aparece alguém para poder conscientizar a pessoa, parece que a pessoa não raciocina, parece que a pessoa não acorda. Vejamos, você quando vai ao médico, você passa primeiramente pela triagem que se chama-se secretária, ali na recepção. Você tenta ir na UPA da tua cidade? Tenta ir na UPA, pensa assim, eu vou na UPA, eu vou entrar, eu não vou na recepção, eu não vou permitir que ninguém me toque. E eu vou direto na sala do médico.
para você ver o que acontece. O médico chama o guarda e te põe para fora. Tá certo o médico. Tá certo ele. É preciso disciplina. Imagine uma UPA numa cidade como, por exemplo, São Paulo. 1.000, 2.000 pessoas que atendem eles por dia. Imagine se não há ali recepção. Se não há ali triagem. Vira bagunça. Eu cheguei primeiro. É aquela brigaiada ali na recepção. Então, qual a diferença de um trabalho mediúnico, um trabalho sério, numa casa espírita séria, com um atendimento numa UPA, num pronto-socorro ou num hospital? Esses dias atrás assisti porque eu tenho que estudar, eu tenho que assistir muitas coisas. Um excelente orador. Ele descrevendo a casa espírita a qual ele trabalha na atualidade. Excelente casa espírita. Mas, quando ele tocou num certo ponto, eu pensei comigo assim, interessante. Ainda estão patinando. É útil tudo que ele acabou de dizer? É útil. Mas é preferível você jogar na lata de lixo 99 verdade que você aceitar uma mentira. Você sabia dessa, né? É melhor você jogar no lixo 99 verdade que você aceitar uma mentira. E eu sou desse tipo. Eu não aceito mentira. Por isso eu faço de tudo para mim não mentir. Porque eu sei que mentindo para a pessoa, eu não estarei mentindo para a pessoa, eu estarei mentindo para mim mesmo. Eu estarei enganando a mim mesmo. Então vejamos, esse orador, expositor, ele estava narrando, explicando para as pessoas como que funciona a casa espírita, séria, mais séria até não ter mais jeito. Pensei, nossa senhora, mas essa é a melhor casa do mundo. E de repente ele me solta essa. Pois os trabalhos mediúnicos de desobsessão, na casa onde eu trabalho, nós agimos como antigamente, igual na época de Kardec. Porta aberta ao público. Porque você sabe que não tem problema nenhum. Isso é crendice dos fanáticos. E começou. Eu pensei, Jesus, Maria e José, tampa o ouvido do menininho Jesus para ele não ouvir essa besteira. Então ele assumiu publicamente que a casa espírita, ali os trabalhos mediúnicos de desobsessão, eram as portas abertas ao público. Gente, isso é um crime. Isso é uma falta de respeito com aqueles espíritos que são trazidos até aquela reunião pelos bons espíritos. A contar que eu fico meio na dúvida a respeito dessa questão, porque eu acho que os bons espíritos, eles não comparecem em uma casa desse tipo, com os trabalhos abertos ao público, com espíritos necessitados e sofredores, porque a dor é muito grande. Compara-se os trabalhos de desobsessão
os trabalhos mediúnicos de desobsessão é comparado a uma sala cirúrgica de um hospital. Então imagine para você ver uma coisa. Quem tem permissão e são preparados para poder lidar com aquele paciente ali nu, deitado naquela maca, anestesiado, apenas os médicos e os enfermeiros, os instrumentistas, os anestesistas, apenas eles. Agora imagine você, pense em uma sala cirúrgica. Pensou? Pense numa sala cirúrgica onde os médicos ali estão realizando uma cirurgia. E de repente, agora pense naquela sala cirúrgica, 50 curiosos ali em cima daqueles médicos. Porque, na verdade, 100% das pessoas que participam desses trabalhos de portas abertas são curiosos, que estão em busca de fenômenos, estão querendo ouvir o que os espíritos estão dizendo para poder fazer fofoca lá na rua. Então isso é um crime à luz da doutrina dos espíritos. Casa espírita que ainda no século 21, 2024, reunião de desobsessão, portas abertas ao público. Existe toda uma programação, conforme nós já esclarecemos aqui em outros livros, a formação de um centro, a formação do grupo mediúnico, a formação dos médios, quais os médios que devem trabalhar dentro de uma câmara, que é uma sala mediúnica, como que se trabalha. Nós já esclarecemos tudo isso aqui nos vídeos. Não há necessidade de tocar mais nesse assunto. E eu não vou tocar. Mas quando esse senhor, essa pessoa, esse senhor diz, porque na casa espírita que nós trabalhamos, ainda o costume nosso é igual a de Kardec, a portas abertas. Eu não me lembro que Kardec realizava trabalhos mediúnicos de desobsessão. As portas abertas não. Havia sim ali certas pessoas preparadas, escolhidas pelo presidente daquela associação espírita parisiense naquela época e tudo mais. Mas povão não. Povão não. Então você consegue entender que os trabalhos de desobsessão, os trabalhos mediúnicos de desobsessão é comparado a uma sala de cirurgia num hospital aqui na Terra, onde só os médicos, só os enfermeiros ali participam. Nada de público. Imagine só para você ver, a tua mãe, ou teu pai, ou teu filho, ou tua filha sendo operado, e você, teu marido e tua família inteirinha dentro da sala cirúrgica. Você acha que o médico consegue operar aquela pessoa da tua família? Eu gostaria que você me respondesse. Imagine só. Acontece ali do paciente vir a óbito. O médico ali leva o conhecimento da família ali dentro da sala cirúrgica. Olha, fizemos de tudo. Mas infelizmente,
Gente, você já imaginou o que vira uma sala cirúrgica nesse momento? Imagine dentro de uma sala cirúrgica uma escola de samba ali dentro dançando. Aquelas mulatas para lá, para cá, né, mestre-sala e tudo mais, porta-bandeira. Você já imaginou? E a pessoa sendo ali operada. Ah, Luiz, mas você já está extrapolando. Se as pessoas soubessem a responsabilidade, a seriedade de uma sala cirúrgica, de uma sala de desobsessão, as pessoas nem entravam na sala onde os trabalhos de desobsessão são realizados. A sala onde se realizam os trabalhos mediúnicos de desobsessão, por uma questão de respeito, ela deve ser mantida fechada durante a semana toda. Entra ali apenas durante a semana a pessoa para fazer a faxina e os médios no momento do trabalho à noite. Saiu, fecha a porta. Ô Luiz, mas resolve fechar a porta? Pelo menos é um condicionamento de respeito que nós manifestamos a favor daquele departamento. É a nossa mente, é a nossa atitude. Então vejamos. Creio que os espíritas, não generalizando, as casas espíritas aqui no Brasil, elas são descompromissadas com os espíritos que se manifestam. Eu já disse, não generalizando. Porque o Zé manifesta hoje e depois ele nunca mais se manifesta. Não é que o Zé não queira se manifestar mais. Mas acontece que ninguém se preocupa em evocar o Zé de novo. E os mentores, é engraçado, fico analisando a atitude dos mentores, pseudos mentores, só pode ser charlatões. Porque os mentores também não comparecem com aquele obsessor à casa espírita, com aquele executor, com aquele planejador. O que acontece? O que anda acontecendo aqui no Brasil nesse sentido? Pois observa aqui. Ao cabo de algum tempo de diálogo, olha só, ao cabo de algum tempo de diálogo, nas várias vezes em que compareceu ao grupo, nas várias vezes, nas é mais que uma, é o plural, é mais que uma, pode ser 2, 5, 10, 15, 20, ou até mais, ou menos. Mas como que esse nosso irmão ali retornou? Esse nosso irmão retornou ali, trazido pelos mentores espirituais, não foi? Foi. Mas que relação tem os mentores espirituais de uma casa igual a essa de Hermínio Miranda com outras casas espíritas que na casa onde Hermínio Miranda trabalhava, os mentores traziam novamente esses espíritos obsessores, executores, planejadores, por várias outras vezes. E em outras casas espíritas os mentores não trazem, por qual motivo? Será que existem mentores mesmo nessas outras casas espíritas? Ah, Luiz, mas cada caso é um caso. Nós sabemos que cada caso é um caso. Tanto é que nós temos esse conhecimento de que esses seres aqui, eles fazem parte de certas classes que
não pode ser tratado como esses nossos obsessorzinhos por aí, não. Executor, planejador, juristas e outros materialistas e outros seres que nós vamos ler aqui mais adiante, não são iguais esses nossos obsessorzinhos, não. Isso aqui são seres preparadíssimos. São classes. É preciso entender que existe milhões de juristas, milhões de executores, milhões de planejadores. São classes. Encontra-se na questão Livro dos Espíritos, de número 100, né? Kardec classificou muito bem esses seres lá, na questão de número 100, Livro dos Espíritos, escala espírita. Por que não falha a cabeça do velho aqui, não é verdade? Escala espírita, número 100, Livro dos Espíritos. Estude esse capítulo para você ver. Você vai conseguir entender o que nós estamos dizendo aqui. Esses espíritos aqui não são qualquer um espírito, não. Não são qualquer espírito assim... é um obsessor. Bom dia, boa noite. Não são esses, não. Isso aqui são planejadores. São executores. São seres terríveis. Eles perseguem o indivíduo no corpo físico vários anos e várias encarnações, se for preciso, para depois eles executar o trabalho. Não são brincadeiras. Então eu te faço essa pergunta. Quantas pessoas obsidiadas já estiveram na casa espírita que você frequenta? É lógico que você não vai saber. Porque foram muitas pessoas, né? Mas eu te faço essa outra pergunta. Quantas vezes o obsessor ou os obsessores do Luiz Antônio, quantas vezes eles lá se manifestaram? Porque o Luiz Antônio indo lá pedir ajuda, é natural que o Luiz Antônio vai passar pelo atendimento fraterno. Não há necessidade que o Luiz Antônio participe dos trabalhos de obsessão. E ali os mentores encaminham os obsessores do Luiz Antônio para um departamento e depois vai tratando gradativamente. O Luiz Antônio também vai recebendo assistência do atendente fraterno e daquela casa, passe água fluidificada e tudo mais. Pois quem se ilude achando que os obsessores só deixam o obsidiado depois que ele se manifesta e também o obsidiado esteja presente, isso aí é palhaçada. Não há necessidade da presença do obsidiado. Tá, mas aí eu te pergunto. O Luiz Antônio esteve na casa espírita que você trabalha, pediu ajuda, tudo dentro do procedimento normal. Mas quantas vezes depois os obsessores do Luiz Antônio manifestou lá atrás daqueles médiuns? Nenhuma vez. Por quê? Será que não tem alguma coisa errada aí, não, gente? O mal é que a humanidade não estuda. Elas não se instruem para saber que esses casos de obsessor, executor, planejador, juristas e tudo mais, esses seres, eles não se desagregam do obsidiado apenas se manifestando através do campo vibracional do médium uma vez. E sim depois de várias vezes. 10, 20, 30 vezes, e olha lá. Há casos, como o Divaldo Pereira Franco mesmo narrou, parece que ele teve um obsessor lá que
perseguiu ele mais de 30 anos. Ué, mas então eu tô ganhando o Divaldo. Porque eu tenho uns amigos meus que me perseguem desde quando eu nasci. E eu já vou para 55 anos. Ué, eu preciso ter uma conversa com o Divaldo. Ó, pelo menos em matéria de obsessor, eu ganhei de você. É brincadeira, né? Boca, ela tá até rindo aqui agora. A senhora ri, mas depois a senhora não foge não, viu? Porque a hora que a coisa tá feia, eu fico na invernada sozinho. Vocês somem na capoeira. Então, é preciso ter uma programação com os mentores espirituais, com os médios. É preciso ali que o doutrinador, eu não vou dizer que o doutrinador ele tenha que ter uma caderneta para anotar nome de espírito, não. Mas, pelo menos, uma leve anotação. Reunião 27/8/2024. Vamos pensar assim. 4 manifestações. Tá. Trazida pelos mentores espirituais, aqueles 4 espíritos. Na próxima reunião, 10 dias depois, lá vem os mentores novamente. Então você observa que há ali, em comum acordo entre os mentores espirituais e também os médios, porque todo mundo se prepara para aqueles trabalhos. Não sou eu que estou dizendo. Ao cabo de algum tempo de diálogo, nas várias vezes em que compareceu ao grupo, aquele espírito executor. Nas várias vezes. Por que nessas casas sérias o espírito se manifesta várias vezes e nas outras casas manifesta uma vez só e depois nunca mais? Será que são espíritos do Paraguai? Da China? Que não são lá verdadeiros? Eu tô com essa dúvida. Vamos para o próximo vídeo.